Saudações marxistas culturais para você. Eu sou o Camilo Prado, editor das edições Nefelibata, para você que chega aqui pela primeira vez, e vou falar de Horace van Offel, um escritor belga de Antuérpia, ou Anvers, também chamada deste modo. A cidade tem dois nomes, porque tem dois idiomas. Creio eu que seja por conta disso. É o volume 11 da coleção Nimbus. A coleção Nimbus, a princípio, eu tenho um projeto de ir até o número 20. Depois eu não sei se continua ou não. Serão um pouco mais frescos esses próximos volumes, de 10 a 20. E este é o primeiro, num papel microcotelê, e com duas ilustrações internas num papel natural, pólen natural, creio que é o nome, que são duas imagens dois quadros do James Ensor, pintor também belga. Ensor e as Máscaras, e Ensor tentado pelos seus demônios. Isso porque Ensor também é a capa. Também tem uma outra ilustração aqui que é do Léo Spiliert, que é também um artista belga. Isso porque tem um conto aqui que se chama Paleta Mágica, onde o Offel faz um percurso pela Bélgica e ele faz um resumo da pintura flamenga. E acaba na casa do James Ensor, que era um pintor flamengo, belga flamengo, porque essa região aí de Antuérpia, Ostende, que era a cidade do James Ensor, pertence a uma parte de cultura flamenga da Bélgica. Lembrando aí que o chamado Países Baixos, que é o que a gente chama de Holanda, mas a cultura aí holandesa, ela pega parte da Bélgica e creio que alguma parte também, alguma região da França. E bem, ele é dessa região então belga de cultura flamenga, por isso ele faz muita referência a artistas e sobretudo artistas plásticos, né, que ele conhecia bastante. Ele tem um livro sobre Rubens e Hieronymus Bosch, Van Dyck e Van Eyck e outros tantos pintores. Frans Hals e Van Dyck aparecem num conto aqui que se chama O Belo Cavalheiro, um belo conto, aliás. Frans Hals passeava um dia ao longo dos cais de Roterdão. Ele estava triste, pois tinha muita sede e pouco dinheiro. Muita sede significa vontade de beber, né? Apesar disso, no espetáculo que Frans tinha sob os olhos, havia no que dissipar o desgosto mais tenaz. Toda a cidade, com suas pontes levadiças, seus entrepostos, suas casas vermelhas, seus sínios e seus baluartes, parecia flutuar sobre a água e navegar majestosamente em direção ao mar. Velas sem número deslizavam em todos os sentidos, iates de fundo plano e de ventre redondo, chalupas leves, lugres pesados, brigues aventureiros. Hals parou para olhar a partida de um barco de guerra que levantava âncora com aclamações da multidão, e aí vai. Essa história, como o Frans Hals é um pintor antigo, então essa história deve se passar, sei lá, século XVI, XVII. Ele tem muitos contos que são perdidos no tempo. Ele não especifica uma época, mas você percebe que ele está falando de alguma coisa antiga. E normalmente é da sua região ali, ou propriamente da Holanda ou da Bélgica. Boa parte dos contos se passa em Roterdão. Eu traduzi como Roterdão, tá? Uma questão aí muito lusitano, talvez, porque eu acabei pegando vários nomes de rio. Por exemplo, Escaldes, eu traduzi com o nome português, né? Escalda. Porque se você for ver em alemão e inglês, os caras fazem sua tradução também. E se você busca na internet, você vai encontrar o rio Escalda. E acabei daí traduzindo no lusitano Roterdão, né, com o tio, a O,
quando também poderia ser simplesmente Atil, né? Roterdã. Enfim, mas é meramente um detalhe. Mas as histórias se passam então em Antuérpia, Roterdão, Bruges, que é a capital da Bélgica, né? E capital da Bélgica não, é a cidade do Rodenbach, Bruges. O que eu ia falar agora? Perdi. Tem histórias que se passam em Londres, histórias que se passam em Paris, tem personagem que vai acabar em Veneza, tem uma história que acaba em Veneza, mas no geral é essa região aí flamenga, ou seja, holandesa. Então tem muita água, diques, comportas, rios, mares, piratas, sereias. Ele nasceu em 1876 e morreu em 1944. E aí é um pequeno detalhe de por que ele é um escritor assim esquecido e até certo ponto maldito. Ele veio para a França, morou um tempo na França e depois volta para a Bélgica. E lá pelo final dos anos 30, 38, 39, eu não sei exatamente quando, os nazistas, né, os alemães, invadem a Bélgica e ele torna-se colaboracionista. O que é muito curioso, porque há vários contos dele que não estão aqui, onde ele é perceptível assim, um certo patriotismo dele em relação à Bélgica. Enfim, mas ele se torna colaboracionista e depois a Bélgica é libertada, ele vai para a Alemanha e morre lá em 1944, antes do finalzinho propriamente da guerra, né? Mas os belgas não perdoam, retiram os prêmios que deram para ele, expulsam ele da academia, o equivalente lá da academia de letras da Bélgica, a qual ele havia sido eleito, e deixam de falar dele, deixam de publicá-lo e ele se torna um autor assim renegado absolutamente na Bélgica por conta desse fato de que foi um lesa-pátria, né? Gente, lesa-pátria, você como brasileiro deve conhecer, que atualmente a gente tem bastante por aí, né? Mas eu não sou belga, nem sou alemão, então problema lá deles. Fato é que o cara é um puta de um contista muito bom. Para mim ele está à altura de Guy de Maupassant ou de Anton Chekhov. É um cara que soube escrever contos. Ele tinha uma fórmula fixa, sobretudo nos contos curtos, que é aqui o caso. São 22 contos curtos, 6 páginas basicamente cada um. Ele tinha então como que uma fórmula, um modelo, e dentro disso ele ia variando. Então as histórias são muito distantes, mas ao mesmo tempo no conjunto elas têm um mesmo clima, um clima mágico, transcendente, fantástico às vezes com algum terror, onírico, com algum tom de contos de fada, com simbolismo. É muito variada a prosa dele nessa questão de, sei lá, de gênero. Vai para todos os lados. Às vezes você pode ver um conto como fantástico, outras vezes como meramente simbólico, outras vezes ele é alegórico, outras vezes ele é o de humor, outras vezes ele é meio ficção científica, às vezes ele mistura tudo isso numa única história e você lê um conto de 6 páginas e tem a impressão de que leu 30 páginas. Ele é curto, sucinto, mas grandioso por dentro. Tem histórias que são impressionantes, assim, tem um fio condutor, uma pequena historinha, mas dentro você sente que há uma robustez. Isso me impressionou bastante nele. Se tivesse que classificá-lo, eu diria que é um autor de realismo mágico. Mas ele foi um autor então que escreveu muitíssimo, publicou romances, creio que também peças de teatro, um livro sobre Rubens, ganhou prêmio, teve contrato com grandes editoras francesas, publicou nos maiores periódicos franceses, jornais e revistas. Cara bem conceituado. Teve 2 livros apenas, publicou apenas 2 livros de contos. Nuit de Garde,
de 1917, com 3 contos entre 20 e 30 páginas, e Conte, 1935, Contos, um livro com 22 histórias, 22 ilustradores, os maiores artistas belgas da época, e 22 ilustrações, cada conto ilustrado por um artista. Deste livro saiu apenas 396 exemplares. Então é uma obra rara já de princípio. Eu não consegui nenhum dos 2 livros, mas eu consegui o índice deles. E, vendo o índice, aqui tem 4 contos que apareceram nesse livro de 1935. O restante são diferentes. Então, o livro tem, claro, no final a referência dos contos. O primeiro é de 1918 e o último é de 1934. Tem o índice das imagens, claro. E o livro tem 150 páginas. 150 páginas. E os contos são bastante diversos. Ele às vezes tem temas que são tradicionais do século XIX, como por exemplo licantropia, androides, não, como é que se chamava? Autômatos, tem um conto sobre autômatos, conto de metamorfose, espiritismo. Só que a forma como ele trata esses temas, a perspectiva em que ele trata esses temas é bem diferente. O conto, especificamente o conto que dá título a esse volume, A Estranha Viagem, é um conto que tem uma temática de espiritismo. Só que é completamente, na verdade, é inverter a tradição de contos de espiritismo. E A Estranha Viagem porque ao ler essas 22 histórias você certamente fará uma estranha viagem. E creio que é isso. Ele tem alguma coisa poética, alguma coisa assim, que soa às vezes como contos de fada, outras vezes é hiperrealista, é bruto, é pesado. Tem um conto aqui chamado A Gata, que é bastante pesado esse conto, que ao mesmo tempo que tem um elemento fantástico interessantíssimo no final. O Pássaro Verde é uma defesa do antirrealismo. Ele era um autor antirrealista. Então, é um autor muitíssimo interessante. Eu encontrei 150 contos dele, mais ou menos. Li entre 90 e 100, selecionei 22 e outros já estou selecionando para outros volumes de contos dele. Grato por sua atenção. A música é Philidor. É uma marcha, não sei agora do que ali, é um CD sobre um guia de instrumentos barrocos. Grato por sua atenção.